diminuir diante de Ti, Pai. E que resplandeça, que apareça a Tua glória, a Tua majestade sobre as nossas vidas. Pai amado, que não apareça nós, mas apareça a Ti, ó Deus, sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Pai amado, continue sendo nosso Deus, aquele que nós nos entregamos Pai amado, aquele que nós nos entregamos, aquele Senhor amado que nós entregamos a nossa vida diante da Tua presença, a este Deus, Senhor, nós queremos continuar consagrando as nossas vidas, a este Deus, nós queremos continuar fazendo a Tua vontade, realizando a Tua obra de uma forma especial. Para isso, ó Deus, necessitamos e ansiamos, Senhor amado, pela Tua presença, ansiamos, ó Deus, pela Tua direção, ansiamos, Senhor amado, pela cura, ansiamos pela transformação das vidas, ansiamos pela Tua presença, ansiamos, Senhor amado, pela Tua vinda, e trabalhamos, Senhor amado, por isso, ó Pai, que as vidas, Senhor amado, verdadeiramente tenham um encontro glorioso com a Tua presença, que as vidas, Senhor amado, se convertam a Ti, voltem os Teus olhos para Ti, voltem o seu coração para Ti, que as vidas, Senhor amado, voltem, Senhor, olhar para Ti, ó Pai, que o Teu nome sobre a Tua igreja, no nosso Brasil, Pai amado, volte os Teus olhos para Ti, ó Pai, volte as práticas do primeiro amor, volte, Senhor amado, ao início de tudo, volte, Senhor amado, ao começo, Pai, de tudo, Senhor amado, para ver ali manifesto o Seu poder e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço nesta manhã e te agradeço. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração na Tua presença, que suba como cheiro suave as Tuas narinas, e a resposta ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. As irmãs podem se assentar, amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. A Sua presença nesse lugar é sempre real, Pai. E eu te louvo por isso. Amém. Na terça-feira, eu fui convidado para ministrar uma palavra ali na igreja do meu irmão. Acho que eles gostam de mim, deve ser isso. Eu acho. Porque é só ele que me chama. Então deve ser isso. Então, e ele deu um tema para essa palavra. E eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou ministrar essa palavra. Antes de ministrar lá, eu quero ministrar na nossa igreja. Porque tem alguns princípios aqui que, quando você quer falar na casa dos outros, você precisa primeiro arrumar a sua casa. Não é verdade? Então não adianta nada você ensinar aos outros se você não fazer isso. Então essa palavra ministrou muito no meu coração. E o tema é Ageu capítulo 2, versículo 9. Quero que você já abra a sua Bíblia. Ageu capítulo 2, versículo 9. Eu sei que, como é que as pessoas me veem, as pessoas às vezes me veem como muito radical, né? Tem coisas assim que eu vou ensinar um exercício para você. Eu até anotei aqui, o louvor chama-se Primeiro Amor. E ele diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém? Aí a Bruna me mostrou um louvor. Eu não critico os gostos, não falo nada, mas para mim a letra tem fundamento, precisa ter fundamento. E essa letra e muitas outras letras, você vê as pessoas colocando Deus de joelhos diante do homem.
volta pelo amor de Deus. E quando o princípio de Deus é esse, eu preciso reconhecer que eu preciso voltar. E quando você vê o título do louvor, assim, descendência, na realidade a letra fala de desobediência, de alguém que foi rebelde. Você abandonou o seu chamado. E quando nós vamos lá para Lucas 15, quando Deus trata com o filho pródigo, a Bíblia não diz que o pai foi até o filho, mas diz que o filho teve que reconhecer a sua falha e voltar para o pai. Amém? Então é um hino maravilhoso, porém voltado para o ego. Para nós que estamos sofrendo, continuar sofrendo. Mas a palavra que nos exercita, que nos motiva, que nos levanta, é aquela palavra dura. Aquela palavra que aquele homem estava deitado 38 anos. Ninguém disse para ele: levanta, toma sua cama e anda. Mas ele já estava acomodado naquilo. Jesus, quando disse para ele, ele disse o quê? Eu não tenho ninguém que me coloque lá quando a água é agitada. E Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, com as suas próprias forças. Mas faz 38 anos que eu não ando. Você vai aprender a andar, porque eu sou Deus que estou falando, que você vai se levantar e você vai andar. Aleluia. Parece doloroso, parece maldoso, mas não é, é o remédio. E o remédio às vezes parece ser amargo, parece ser difícil de tomar, mas é o que vai trazer a cura. E muitas vezes a gente vê, você pega músicas sertanejas, fala do quê? Fala de pessoa chifrada, fala de sofrimento. E quando a pessoa começa a ouvir aquilo ali, o que ela faz? O que ela traz à memória dela? As dores. E o que ela faz com isso? Bebe. E depois que bebe, faz o quê? Chora. E não resolve nada. Agora, quando chega alguém e diz para ela: para de beber, para de ouvir essas porcarias e vem comigo para a igreja, ele fala: não, você é radical demais. Por quê? Só porque eu estou querendo tirar você desse lamaçal que você está. Eu estou vendo você se afundando nisso e você quer que eu olhe e não fale nada. Mas o remédio qual é? Se alguém mergulhar numa piscina e ficar fazendo graça lá embaixo, eu vou ficar 3 minutos embaixo d'água. O que você vai dizer para ela? O máximo que você aguenta é 30 segundos. Se você passar disso, você vai morrer afogado. Não, porque você vai morrer afogado. Então tem muita gente que você apresenta para ela a solução e ele diz: não, você não sabe de nada. O que acontece depois? Morre afogado. Então tem muitas coisas hoje que esse tema, ele acendeu várias luzes. Por exemplo, a irmã Vilma colocou no grupo um vídeo. Quem assistiu aquele vídeo? Eu assisti. Aquele vídeo fala dos demônios. Que os demônios entraram no Brasil. Sabe quando foi que ele entrou? 2020. Deus me mostrou isso dentro da minha casa tomando banho. O Senhor me mostrava uma grande nuvem vindo. E eu fui lá, né, ainda falei na igreja, isso da igreja do meu irmão, depois eu falei isso aqui na igreja, ninguém deu atenção. Depois disso veio o quê? Pandemia. E na pandemia, o que aconteceu na pandemia? Eles fecharam um monte de coisa, principalmente a igreja. Agora, tem um versículo da Bíblia que diz assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Por que dessa vez prevaleceu? Porque nós fechamos. Nós ficamos um bom tempo fechados. Nós fechamos em 2020, retornamos dia 10 de janeiro de 2021, fechamos de novo em março,
E só retornamos em novembro de 21. E em julho de 21, eu falei, Senhor, está todo mundo voltando, eu posso voltar? O Senhor falou, você não é todo mundo. E depois que a igreja voltou, ela nunca mais foi a mesma. Em todos os lugares, nunca mais foi a mesma. Esquece. Por quê? Porque o que estava dentro da igreja, observa bem, em 2020, um presidente da República chamando a igreja para estar jejuando. Eu tenho 59 anos de idade, nunca tinha visto isso. Porque o que a gente vê é só alguém trabalhando para o diabo. Você não vê alguém trabalhando em prol daquilo que é a vontade de Deus. Nós nunca tivemos um governo desse. E eu acredito que nunca mais teremos. Porque o que o povo precisa é o que está aí. Porque nós somos acostumados e movidos a esse tipo de situação. Porque quando você está em aperto, aí você ora. Aí você busca, e aí você quer ser crente. Mas só que quando as coisas estavam boas, estavam todo mundo deixando um homem tentar resolver tudo, sendo que ele não era crente. E sabe aonde que estava o problema? Dentro da igreja. Porque dentro da igreja teve pessoas que votaram no governo que está aí hoje. Ou seja, se você tem essa mentalidade, para você andar abraçado com o diabo, o que custa? E estava todo mundo dentro da igreja, abraçado com o diabo dentro da igreja. E o Senhor, Ele fez o quê? Com um sopro, Ele limpou a sua casa. Ele limpou. Por quê? Porque ou você é de Deus, ou você é do diabo. Escolhe o lado que você quer ficar. Porque não é possível você ficar dos dois lados e ficar essa coisinha aí, sabe? Então, as pessoas dentro da igreja criticando um presidente que convocava todo mundo para jejuar e orar. Era o sonho de todo crente antigo. Ver alguém na presidência que adorasse a Deus ou que permitisse a presença de Deus. Muitos precisaram de um rei Ciro, de um rei Dario, que voltasse às práticas e restabelecesse a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim, eu não sou como vocês, mas eu autorizo vocês a voltarem a adorar o Deus de vocês com liberdade. E isso nós não valorizamos. Porque dentro da igreja as pessoas começaram, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é aquilo outro. Sabe por que dentro da igreja estavam falando isso dele? Porque dentro da igreja diziam de pastor, você é isso, você é aquilo outro. Ou seja, já perdeu o respeito por tudo. E aí vem um detalhe. Eu estava lendo esses dias um artigo do site Olhar Digital que fala sobre a internet. E tudo aquilo que está evoluindo fala sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai traduzir a Bíblia em 40 idiomas. A inteligência artificial vai traduzir a Bíblia em 40 idiomas. Aonde está a inteligência artificial? No computador e no celular. Toda a Bíblia que você baixar a partir de então, vai vir traduzida pela inteligência artificial. E dentro dela, vai conter exatamente o que ela quer que contenha. Ou seja, aquilo que o mundo está pregando hoje, sobre a inclusão, sobre você aceitar todas as coisas, eles vão extrair dali, para dizer para nós, que isso não está escrito. E pasmem, o crente vai acreditar nisso. E aí quando nós voltamos para a igreja, nós vemos aquele vídeo, aquela irmã dizendo assim que o diabo ele não está preocupado com quem saiu. Porque quem saiu já estava dentro fazendo o que ele queria. Ele está preocupado com o pouco que ficou. E nós fazemos parte desse pouco que ficou. Ou seja, nós estamos voltando os nossos olhos para Cristo como tem que ser.
Nós estamos louvando a Deus na beleza da sua santidade, respeitando a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de como eles são e como eles merecem ser adorados, respeitados, e respeitando o espaço que Ele colocou para nós. E as pessoas não querem isso. Eu vi um vídeo que a igreja grande, lotada de gente, com bandeirolas e festa junina dentro da igreja. Aí minha neta me pergunta, vai fazer pergunta para mim? Está me provocando. Aí a minha neta começou a perguntar, vô, vai ter festa junina na escola? Aí eu falei para ela assim, você lembra que eu perguntei para a professora quantas vezes o pastor ou um crente, ele é convocado ou é convidado para estar orando na escola? O que foi que ela respondeu? Ela falou, nenhuma. E quantas festas juninas já faz? Todo ano tem. Então sempre eles trazem a presença do Satanás dentro da escola e depois não traz a presença de Deus. Aí eu cheguei e falei para ela assim, olha, eu vou explicar para você como eu estudei isso. Ela falou, por que é no mês de junho? Eu falei, por isso que se chama junina. Se chama junina porque é no mês de junho. Agora, detalhe, existe o solstício. O que é solstício? Você sabe? Pastor, eu falei para ela esse dia. Você sabe o que é solstício? Solstício, nessa época do ano, é uma brecha que se abre no universo, onde entra os demônios. Eu ministrei isso, ministrando os líderes lá em 2017, aqui na igreja. É uma brecha que se abre, os demônios entram. E nesse, aí eles preparam um culto. Tudo que você está vendo é culto. E as pessoas estão lá. Então, aí eu cheguei e falei para ela assim, mas aí eu disse para ela assim, olha, você não diga isso para ninguém, porque se você falar isso, as pessoas vão dizer que eu sou quadrado, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode ficar em paz, ninguém vai ficar sabendo que foi você que me falou isso. Porque é isso, a verdade é essa. Então nós não queremos a verdade. Por exemplo, na década de 80, na Irlanda, existia uma separação entre a Irlanda do Norte e Irlanda. E lá existiam os protestantes e os católicos. Quem são os protestantes? Nós. Porque nós somos chamados de protestantes. Porque nós protestamos contra os católicos. E lá existia um movimento que era um movimento para a libertação. Então o que acontecia? Esse movimento jogava uma bomba e matava pessoas. Estava tendo um culto, ele ia lá e jogava uma bomba para matar os protestantes. Em vingança, os protestantes, quando estavam reunidos os católicos, eles iam lá e jogavam uma bomba também. E por aí vai. Hoje acabou essa guerra. Eles fizeram um tratado de paz. Mas e as mortes que ficaram atrás? E os responsáveis pela morte? E os culpados por isso? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, que o que é, já foi. E o que há de vir, também já foi. E Deus vai pedir conta do que passou. Ou seja, nós podemos estar aqui em 2023, mas o que aconteceu em 2020, 2019, 2018, 2017, Deus vai puxar a ficha. E vai dizer assim, olha, tudo isso hoje está acontecendo por causa disso. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu não fiz. As mortes que aconteceram nesse inteirinho lá de protestante contra católico, mas hoje o tempo já passou, hoje os tempos são outros, mas pessoas morreram por causa da sua briga. A campanha que está acontecendo na quarta-feira, 3 anos sem chuva, 7 homens são mortos, por culpa de quem? Por algo que aconteceu lá atrás.
E aí nós ficamos naquela batidinha de dizer assim que Deus, ele não existe maldição hereditária. Existe responsabilização por acontecimentos. Se não pagamos lá atrás, vamos pagar lá na frente. Mas vai pagar. O Senhor, ele diz, caminhe o jovem pelo caminho que ele desejar. Sabe, porém, que no final Deus vai trazer tudo a juízo. Então presta atenção, igreja, no caminho que está seguindo. Porque se Deus fez com que a gente permanecesse, olha que bênção que é. Obrigado, Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele viu em nós um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado, para que não se deixasse levar por aquilo que disseram, por aquilo que diziam, mas Ele foi firme na sua convicção. Eu tenho um chamado, e eu estou dentro deste chamado. Existem vários convites para abandonar o chamado, mas não foram essas pessoas que me chamaram. Quem me chamou, Ele me tirou de um lugar muito especial. É como se eu estivesse deitado numa sarjeta. Foi Ele que me levantou. E quando eu olho para esses convites, eu sou obrigado a olhar para trás e olhar para aquela mão que me resgatou e firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Eu sou obrigado a olhar para isso, aleluia. Eu sou obrigado a voltar. Então esse louvor que diz, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero rever meus conceitos, eu quero rever meus valores, mas eu não quero deixar de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não quero deixar de estar. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui esta palavra fala sobre a glória do segundo templo. E para ter a glória do segundo, é porque já houve o primeiro. E no primeiro, como é que as pessoas agiram no primeiro? Então vamos trazer o exemplo das coisas boas. Vamos lembrar aqui de como cada um se converteu. Que maravilha que foi. Essas são as coisas boas. E as más? No capítulo 1 desse mesmo livro, no verso 5, a palavra de Deus diz o quê? Considerai os vossos caminhos. Considera os vossos caminhos. Presta atenção. Ora, nós fizemos tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era perfeito e agradável aos olhos de Deus. Agora vamos bater numa tecla aqui que eu não falo muito sobre isso, sobre dízimos e ofertas. Olha que coisa interessante, existem vários vídeos na internet que falam que dízimos e ofertas não são bíblicos. Até conversando com um jovem, eu disse para ele disse assim para mim que ele não é dizimista, então ele contribui com o ministério, ele contribui com a igreja. Falei, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Então, se você faz desta forma, ele disse assim, eu sou abençoado do mesmo jeito. Eu falei, então vamos fazer assim. Então não dê nada, que você vai ver o que significa você contribuir com dízimos e com ofertas. Agora, essa igreja, esse velho templo, ele foi abandonado. Quando você olha para Neemias e a reconstrução do templo e a reconstrução das muralhas, você observa na história que o povo em Jerusalém, os levitas que eram responsáveis pelo templo, eles tinham sido abandonados. Amém? Eles tinham sido abandonados. E o que significava esse abandono? Eles estavam com falta de tudo. Eles não tinham mais alimento. Eles não tinham mais cuidado. Eles não tinham mais quem cuidasse deles. O sacerdote também estava abandonado. E quem foi que abandonou? Foi o povo de Deus. Porque todo mundo olha e fala, não faz nada. Por que não vai fazer alguma coisa? Ué, eu não fui chamado para isso. Até 2010 eu tinha uma profissão.
Até 2010 eu tinha uma responsabilidade. E quando Deus me chamou para fazer o que eu faço hoje, eu disse para Ele, eu não vou. E isso está registrado lá na glória. Quando eu me apresentar diante de Deus, Ele vai falar isso. Quando eu chamei você, você disse que não iria. Em 15 dias, Deus fez eu sair de lá. E correndo ainda. E para hoje as pessoas falarem assim, nossa, mas não faz nada, arruma alguma coisa. Não, eu estou voltado para aquilo que eu fui chamado para fazer. Agora, esses dias atrás, alguém disse para minha filha, parabéns, você conseguiu elevar o nível da sua família. E eu disse para ela assim, parabéns, minha filha. Porque o que uma igreja inteira não fez, Deus está usando a sua vida e a do seu irmão para fazer. Isso é para a igreja uma vergonha. Não é, irmã Vilma? Isso é para a igreja uma vergonha. O pastor tem que mendigar. O pastor tem que chorar. E mesmo assim o povo olhar e não dar de ombro. Mas Deus conhece todas essas coisas. E as pessoas não ganhavam mal. As pessoas ganhavam bem, mas não contribuíam. As que contribuíam não era o suficiente. Os que ajudam até hoje. Aliás, o que ajuda a gente aqui é a irmã Vilma e o Marco, que nem está na igreja. Né? Agora temos a Bruna, que nos auxilia, mas era assim antes também. Você quer ver a igreja ser bem, às vezes você olha, a igreja está lotada. Teve um culto pela manhã aqui em 2021, que nós fizemos, eu ministrei a oferta de propósito, e entrou naquele dia R$6. E no outro domingo eu perguntei para a irmã assim, foi para a irmã Vanessa, perguntei para ela, quanto você acha que entrou na igreja domingo passado? Ela falou uns R$500. Cheguei e falei para ela, R$6. R$6. Falei, glória a Deus por isso. Porque quem plantou a semente, tenho certeza que ele vai ser abençoado. O problema não está em quem plantou a semente. O problema está em quem deixou de semear. Então lá em Jerusalém já acontecia isso. Aqui já acontecia isso. Por que a casa do Senhor ficou como estava? Porque foi abandonada. Porque quando você vê o histórico, os comentários desses versículos, você vê que o povo, a madeira que estava destinada para edificar a casa do Senhor, estava edificando as próprias casas. O Senhor, ele fala aqui, no capítulo 1, a palavra de Deus dizendo que cada um corria para a sua própria causa. Tem alguma diferença de hoje? Tem nenhuma diferença dos dias de hoje. Todo mundo corre para aquilo que é bom para ele, não para aquilo que é bom para a igreja. Então, o pastor que se vire, pastor que lute, pastor que resolva, pastor que sangre. Tem pastores que pediram empréstimos no banco por causa da igreja. E eles colocaram o nome deles por causa da igreja. E a igreja o abandonou. Uma coisa que eu observei dentro isso eu vou falar mesmo, porque isso está engasgado na minha alma. As pessoas dizem assim, nossa pastor, seus filhos hoje estão todos desviados. Sabe aonde que eles desviaram? Dentro da igreja. Sabe que é você ouvir da sua própria filha, que dentro da igreja que você é pastor, as pessoas colocam a mão no peito da sua filha, querendo impedir que ela entre dentro da casa do Senhor. Depois você convidar essa pessoa para almoçar na sua casa. Depois de anos você fica sabendo disso. Sabe que você preparar um banquete dentro da sua casa para toda a igreja, e depois você saber que dentro da sua casa, a irmã dizia que queria pegar sua filha?
Você sabe o que é isso? E aí que prazer que o filho vai ter de vir para a igreja? Nenhum. Vai ter nenhum. Então aí as pessoas dizem assim, não, porque filho de pastor tem que andar no... Não, é o pastor que tem que andar na linha. O pastor tem que trazer os seus filhos sob a sua submissão. E eu vejo meus filhos dando satisfação para mim de tudo que eles fazem. Mas não, as pessoas querem levar para esse lado, que é para difamar a vida do pastor. O pastor está roubando. Olha, mostra dentro da Bíblia para mim, aonde Deus chama o pastor de ladrão. Mostra na Bíblia para mim, porque eu mostro para você quem é o ladrão. Porque a Bíblia diz o que rouba a Deus quem não contribui. Então quem é o ladrão? A igreja que é o ladrão, não é o pastor. Então esse momento aqui é crucial para a igreja, porque o abandono faz com que você tome atitudes. É a mesma coisa, nós estávamos aqui e poderíamos, sabe, existem pessoas que foram até a irmã Vilma pedir esse salão, se o pastor não vai voltar, então fala para ele, sair fora e deixa que nós tomamos conta. Ela e o esposo decidiram isso há muitos anos, ser pastor, isso daqui vai ficar na sua mão enquanto Deus quiser. Eu chamo esse casal de Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, porque a arca do Senhor está dentro do lar deles, daquilo que é deles. Então bendito seja o nome do Senhor pela vida deste casal e desta família, porque em outro lugar não faria isso. Se fosse meu pai não faria isso, se fosse minha mãe não faria isso, se fosse minha sogra piorou. Ninguém faria isso. Se fosse sua mãe também não faria. Já teria despejado. Agora, qual é o propósito disso? Um dia você senta com ela e pergunta, qual foi o propósito disso? Por que Deus colocou isso no seu coração para fazer? Só Deus sabe. Porque enquanto todos abandonaram, Deus ele disse, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. E quando ele disse para mim assim, quando todo mundo dizia, sai, Deus dizia, permaneça. E teve anos atrás, uma vez eu mandei uma mensagem para a irmã Vilma, via message, e falei assim para ela, existem muitas pessoas que desejam este salão, para várias finalidades. Mas Deus disse para mim, que era para nós ficarmos aqui, por causa dela. Isso acho que foi 2015 ou 2016. Deus disse para mim, fica por causa dela e da sua família. Veio a pandemia. Quem foi que ficou com a gente? Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Aleluia. Deus sabe exatamente o que Ele está realizando nesse lugar. Principalmente com a gente. Principalmente com a gente. Para que eu voltasse os meus olhos, porque eu fiz isso, eu chamei todo mundo de meu amigo. Chamei todo mundo de meu amigo. E os amigos foram embora. E Deus falou assim, agora eu vou te mostrar quem está com você. Está aqui. Os verdadeiros amigos, a essência da Giovanici está aqui. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer transmitir para as pessoas está aqui, ó. Se você pensa em uma pessoa leal, olha ali, ó. Pensa em uma pessoa decente, está ali, ó. O Marco, a vida da Bruna. A vida da Bruna tinha um monte de igreja para ir. Mais de 700 igrejas em Carapicuíba para você ir. Você escolheu ficar aqui. Com um pastorzinho que já está ficando de cabelo branco. Uma pastora bonita, né? Não, porque eu não quero nem que ela fique de cabelo branco. Que há 13 anos atrás Deus me mostrou ela com cabelo branco e eu não quero ver ela de cabelo branco. Não, é por causa do sofrimento.
o cabelo branco era por causa do sofrimento. Não era por causa do relaxo, porque eu quero, não, por causa do sofrimento. E aquela cena, há 13 anos atrás, me impactou. E eu falei, Senhor, me dá força para mim nunca deixar ela com o cabelo branco. Vai ficar com o cabelo bonito assim a vida inteira. Se puder ficar a vida inteira, fica a vida inteira. Mas não deixa ficar branco. Porque naquele dia eu vi um semblante abatido de sofrimento, de dor, de luto. E eu não queria ver ela daquele jeito. E não quero ver ela desse jeito. Então, se a gente quer lealdade, olha para a lealdade. Isso é lealdade. Há 17 anos que ela me ouve e não reclama. Eu ainda pergunto para ela, e aí, falei demais? Ela falou, não, foi bênção. 17 anos ministrando minha esposa como pastor. E convivendo com ela há 30 anos. E a gente senta para tomar café, e o café demora quase 3 horas. Pensa num diálogo, pensa numa conversa, e vai. E é Bíblia, e é Bíblia, e é Bíblia, e é Bíblia, e é Bíblia. Que a gente sai assim, sabe? Se você vier falar de outra coisa, nós não estamos sabendo falar de outra coisa. Aí vem os problemas. Quando vem os problemas, já está tudo encaixado dentro de tudo aquilo que a gente está conversando. E aí a gente fala, glória a Deus, a saída é essa. Amém. Apresentaram para nós uma solução no começo do ano, depois da morte da minha sogra. Olha, é melhor vocês irem morar lá. Deus falou para mim, não vá. A Lídia, não, mãe, o pai falou que não vai, o pai está ficando doido. Não, mãe, a gente tem que ir, pelo menos a gente sai do aluguel um pouco. E Deus falou para mim, não vai. Esses dias a Lídia falou, ainda bem que nós não fomos. Ainda bem que nós não fomos. E eu virei para ela e falei, não ia perder a oportunidade, né? Falei, graças a mim, né? Que antes de qualquer coisa eu vou orar a Deus para saber. Porque eu vou cair nesse laço. É laço. Minha família está lutando, mas está em paz. Eu vou entrar na briga dos outros? Não vou. Desse jeito não. A pandemia trouxe esse ensinamento. Não, você quer... É isso aqui. Eu estou te dando alimento para você vencer. Ah, não, mas eu não quero isso. Eu quero que você sangre por mim. Eu falei, não. Você sangra por mim? Lembra? Ficou em dúvida? Se ficou em dúvida, já está bom. O senhor está falando a verdade. Às vezes a gente até fala, não, eu sangro por você, mas aí... Quando chega na hora de sangrar, né? Ninguém tenta falar na palavra, né? Quando chega a hora de falar assim, você é crente ou não é? Vocês vão negar, porque Exatamente. não é nessas horas que a gente vê se a gente realmente sangra ou não. Exatamente. Então, você chega e fala, não, eu pago a sua conta. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre Jesus, o significado. Sobre o significado da palavra tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Significa está consumado. Por isso, Jesus disse na cruz, está consumado. Mas o que significa esse tetelestai? Significa a quitação de uma dívida. Olha que interessante. A quitação de uma dívida, um débito que nós tínhamos. E Jesus foi na cruz pagar o nosso débito. Para depois dizer para a gente assim, ó, está consumado. A sua dívida está paga. Você está livre. Louvado seja Deus. Estamos livres. Amém? Voltando aqui para a palavra. Era isso que o povo tinha abandonado. Abandonado o templo do Senhor. E o abandono já era o quê? Dentro, você imagina só, na época, se um templo era abandonado, o que acontecia dentro dele? Poeira. Imagina um lugar fechado, sem acontecer nada. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. No meio, ó, aqui está abrindo de novo, você viu? Ó, todas essas coisas aqui, ó. Ó.
É o que forma, quando fica muito tempo fechado. Não estou falando aqui que isso aqui é o pastor que não vem abrir, mas ó, entendeu? Aqui é o pastor que não vem abrir. Ó, isso aqui não é relaxa, a gente vem aqui e abre, mas isso aqui é o que forma. Então você imagina um templo daquele, como é que estava o templo do Senhor? Pelo abandono. Os levitas que eram responsáveis, o azeite, faltou o azeite. Se faltou o azeite, o que acontecia quando faltava o azeite? A lâmpada apaga. O sacerdote já não tem mais o trabalho de ir lá e colocar o óleo. E se ele não tem mais o azeite, como é que ele vai colocar aqui para acender? E aí apaga a chama. E o Senhor, ele disse no Velho Testamento, a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, apagou a chama do altar. Então Deus, ele tinha que trazer a responsabilidade. E quando eles perguntaram por que essas coisas estão acontecendo, porque vocês abandonaram. Considerai os vossos caminhos, cada um de vocês estão lutando, indo pela sua própria causa, pela sua própria casa, esquecendo daquilo que é meu. Agora sobe ao monte, trazei madeira, edifica a casa, arruma a casa, e eu vou me agradar do que vocês vão fazer. Aí vem a glória da segunda casa. Mas a glória da segunda casa, em Ageu capítulo 2, verso 9, fala de um novo templo mais simples. O primeiro era suntuoso, foi Salomão que construiu. Então ele era cheio de ouro, cheio de coisas preciosas. Então você imagina só, se tinha tudo isso e já não tinha mais, o que aconteceu? Roubaram até o que tinha. Então vamos construir um novo, mas mais simples. Um lugar que seja a morada do Senhor. Então você olha assim para a gente, o Senhor, ele tinha templos feitos por mãos de homens, e ele escolheu o mais simples. Ele escolheu o meu coração e o seu coração para fazer habitação. Nós somos o mais simples de Deus. Então ele escolhendo dessa forma, o povo vai e reedifica o templo, ele vai se agradar daquilo que o povo está fazendo. E ele diz, aí eu mando aquilo que vocês precisam. Mas quando se fala de simplicidade, a gente vai lá para o livro de Apocalipse, as 7 igrejas. Você vê Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que esbanjava riqueza. Tinha muita coisa. E os seus membros? Seus membros soberbos, de sapatinho alto, sabe, anda como se fosse um Deus dentro da igreja. Anda como se fosse soberano, sabe, precisa que alguém fica sem graça até de receber o copo d'água. Está tudo dentro do contexto, mas às vezes, não, está aqui um pratinho de comida para você. Não. Aquelas pessoas precisam, tem pastores e apóstolos que já não podem mais colocar o pé no chão. Porque os membros precisam deitar para que ele pise em cima dos membros, para não ter que pisar no chão. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, que tempo nós estamos vivendo. Há um tempo atrás, um pastor da Assembleia de Deus, lá do Bom Retiro, não vou citar o nome dele, mas ele disse assim, bom seria se fechasse as igrejas pequenas, porque elas atrapalham. Ele disse isso. Tempos depois caiu em adultério. Ou seja, em que condições ele falou isso? Né? Vamos fechar as igrejas pequenas. Por que fechar as igrejas pequenas? Para abrir mais boteco. Esses dias alguém falou para mim assim, nossa, abriu mais uma igrejinha pequenininha. Eu falei, melhor do que boteco. Porque a igreja pequenininha pelo menos vai salvar a vida. E o boteco, mesmo que pequeno, destrói uma família inteira. Então que se abra uma igreja, mesmo que ela seja pequena. Então essas pessoas, eles não estão preocupados mais com aquilo que está acontecendo. E quando falamos aqui de Laodiceia, fala de soberba.
E quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Deus, ele diz, vai contra a soberba. Ele é contra o soberbo. Ele luta contra o soberbo. E Laodiceia era uma igreja soberba, morna. Morna significa, você imagina só, você já tomou água morna? É horrível. Então você imagina receber um louvor morno. Quando você lê aqui no versículo, no capítulo 1, no verso... Está entre o verso 10 e o 15. Ele diz assim que o que você oferece para mim é porcaria. Então vamos olhar lá para o morno. Olha, que tipo de louvor você me oferece? Que tipo de adoração você está me oferecendo? Você acha que é isso mesmo que eu tenho que receber? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando eu trouxesse para casa, eu lhe assoprei, porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac. Acho que não está aqui não. Ah, tá. É no 2, a partir do verso 10. Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, é o verso 12 em diante, do capítulo 2. Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Então o povo oferecia esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta, coisa imunda, como se Deus tivesse que receber. Uma das coisas que as pessoas podem, como existem no Congresso, situações lá querendo mudar as escrituras, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem plantar, eles podem fazer, eles podem criar uma Bíblia para eles, já tem a Bíblia do diabo. Acho que a Bíblia mais pior do que essa não vai existir, se já existe a de Satanás, que é tudo segundo a versão dele. Quem quiser seguir, siga. Quero ver conseguir mudar Deus, porque a questão aqui não está em viver aqui com Deus na terra, a questão está em subir para a glória com Cristo. A questão da igreja é essa, porque o que vai ficar, e o que vai subir com Cristo, ponto final. A Bíblia está nos ensinando como que nós vamos fazer lá na glória. Então o louvor, nós estamos treinando aqui para oferecer o melhor para Cristo, o melhor em adoração para Deus, para que Ele não olhe para nós: o que você está oferecendo é imundo. E Laodiceia oferecia esse tipo de oferta, de sacrifício. Agora vamos para a igreja de Esmirna. Não tinha riqueza, não tinha suntuosidade de Laodiceia,
não tinha área financeira, mas tinha uma intimidade com Cristo tamanha e gloriosa. Pobre sim, mas rica no Senhor. Podemos ser pobres sim, mas ricos em conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Sabe, porque o valor que Deus deu para nós excede a tudo que existe sobre a terra. Mas as pessoas estão correndo atrás dessas coisas. Da riqueza, da prosperidade, do viver bem, do estar bem acomodado, do ter isso daqui é meu, isso daqui ninguém toca. E sabe, as pessoas estão tomando conta até daquilo que não é delas. As pessoas invadem um apartamento que foi construído e dizem: aquilo agora é meu, nós vamos tomar aqui na marra. Aí vem um exército de polícia e arranca eles tudo de lá. Ah, mas eu não entrei. Não, mas quem comissionou você para fazer isso fez errado. Porque se você se voltar para Deus, Deus te dá condições para você seguir adiante. Como a pastora que pregou lá na rocha, aquele dia que nós estávamos lá, ela trouxe uma palavra, ela disse assim: se você mora de aluguel, glória a Deus, porque Deus te deu essa casa para você morar. Aí a gente fica olhando para aquilo que é dos outros. Não, o que é dos outros é dos outros. Olha de onde Deus te colocou e a maneira como Ele está trabalhando para te manter ali. Louvado seja Deus. Nós não podemos dizer que nós não temos casa, nós temos a nossa casa. Enquanto nós habitarmos ali, é a nossa casa, é a casa que Deus deu para nós, é a solução que Ele trouxe para as nossas vidas, para aquele momento. Então eu preciso curtir isso, preciso curtir, porque haverá um tempo melhor. Sim, haverá um tempo melhor, mas o que o Senhor Ele fala assim em Deuteronômio capítulo 8: eu trouxe você pelo deserto para saber se o seu coração estaria firmado em mim mesmo ou não, para saber se você não iria desistir. Mas não significava que você iria morrer no deserto. Significa que você vai entrar na terra prometida, que você vai receber a sua bênção, mas você vai trazer na sua memória o período do deserto, onde você teve Deus presente em todo o tempo na sua vida, te alimentando, cuidando de você, zelando pela sua vida, dando ordem aos teus anjos a teu respeito, para te guardar por onde você passava. Você precisa entrar lá com bagagem, mas a bagagem é o conhecimento que você tem do Deus Todo-Poderoso. Porque quando chegar na terra da promessa, ainda vai ter gigante para lutar. E você vai saber: o mesmo Deus que estava comigo no deserto é o mesmo Deus que está comigo dentro da minha promessa. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender isso. Amém? Precisamos colocar no nosso coração e deixar subir para o nosso pensamento. Deus não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você perecer. Antes Ele vai te abençoar. E todo mundo vai ter que dizer assim: nossa, eu já fiz de tudo para acabar com ele e eu não consegui. Quero descobrir qual é o segredo dele. Qual é o seu segredo? Jesus. É a mesma coisa alguém querer tirar Jesus do seu coração com a mão. Vai conseguir? Então ele vai vir de que maneira? Porque se ele falar bastante, ele até consegue. Mas que a gente não deixe, não permita que ninguém tire Jesus do seu coração. O Espírito Santo de Deus da sua vida. Porque é Ele que dá a direção para nós. Para encerrar, eu comentei isso com a Néia e eu achei muito bonito isso e quero carregar isso para a minha vida toda. Eu ouvi um especialista lendo o relatório do acidente de avião que matou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. E ele fala sobre o piloto. E ele diz assim que o piloto ele abaixou, ele foi abaixando, e quando chegou próximo de aterrissar, o tempo estava ruim, não tinha visibilidade para poder chegar no aeroporto. Então ele deu uma palavra que ele iria ficar rodeando
até que as nuvens dissipassem para que ele pudesse aterrissar. Só que enquanto ele fazia isso, ele foi abaixando. E ele disse assim, que o nosso equilíbrio, ele tem 3 pontos centrais. O primeiro deles e mais importante, ele disse, 80% do seu equilíbrio está na visão, naquilo que você olha. E ele ainda disse assim, se você estiver andando na rua, você pode observar, você está olhando, você não balança, você está equilibrado. Agora, quando você abaixa e levanta rapidamente, você fica tonto. Por quê? Porque nós temos uma bolha aqui na orelha, que é o chamado labirinto, que está dentro do ouvido, que ele traz para nós o equilíbrio, e ele é 10% do nosso equilíbrio. Por isso que quando ele está ruim, a gente balança. E ele diz que o terceiro ponto é a sensibilidade da pele e dos nervos, quando nós sentimos o toque na pele e nos nervos. Então, o nosso equilíbrio está nesses 3 pontos centrais. Mas o mais importante é que no momento o piloto perdeu 80% do seu equilíbrio, que era a sua visão. Quando ele perde a sua visão, ele fica dependendo do que ele ouve e fica dependendo do que ele sente. E ninguém toca nele, e ninguém fala com ele. Então, ele perde a direção, e o avião vai e bate a asa na água e se destrói. Ele falou assim, o nosso equilíbrio. Aí eu já voltei para a Bíblia. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei para a Nessa, nós nunca podemos tirar os olhos de Jesus, nunca, porque é Ele que traz para nós o equilíbrio. E o diabo na nossa vida, ele quer fazer o quê? Que você perca a visão, ou que você tire os olhos de Jesus. Então não tire os olhos de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Não tire os seus olhos do Mestre. Continue olhando, fitando seus olhos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por fazermos parte, Pai, daqueles que permaneceram, e não daqueles, Senhor amado, que se deixaram levar pelas conversas, se deixaram levar, Senhor amado, pelos burburinhos, se deixaram levar, Senhor amado, pela encenação, ou pela oferta que foi recebida, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos manteve de pé, o Senhor nos manteve, Senhor amado, firmes até aqui, ó Pai. Senhor amado, e nós clamamos a Ti, obrigado pela vida da irmã Vilma, do seu esposo. Senhor amado, abençoa a vida do Marco neste momento. Pai amado, visita os seus pulmões, ó Pai. Senhor amado, sara os seus pulmões. Senhor amado, sara a sua vida. Senhor amado, entra, Senhor amado, com a tua providência sobre a vida do teu servo. Eu já quero repreender, Senhor amado, toda seta, toda malignidade, todo mal contra a sua vida. Senhor amado, todo intento satânico, Pai amado, contra a sua casa. Eu já quero repreender em nome de Jesus Cristo e abençoá-lo com todas as bênçãos de sorte nas regiões celestiais, ó Pai. E que ele seja, Senhor amado, pré-restabelecido. Que a sua saúde, Senhor amado, seja restabelecida. Que o teu nome seja glorificado. Eu já repreendo, Senhor amado, aquilo que o médico vai dizer, Pai. Senhor amado, eu quero profetizar a saúde sobre a sua vida. Eu quero profetizar o melhor para o teu servo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre a vida da Bruna, Senhor amado, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Honra, Senhor amado, a tua filha, Pai, pelo bem, Senhor amado, que ela tem feito diante da tua presença. Pai amado, pelo seu coração contrito, quebrantado diante de ti, ó Pai. Pai amado, porque olhou para esse lugar, Pai, e não olhou para aquilo que acontecia à sua volta, mas sim, Senhor amado, a essência que existe dentro desse lugar. Então abençoe o teu coração, Pai, abençoe
abençoe a sua vida, abençoe a vida da pastora Néia, Senhor amado, a sua lealdade, a sua fidelidade para contigo. Pai amado, abençoa ela, Senhor amado, realiza cada desejo do seu coração, e que o teu nome sobre a sua vida seja poderosamente glorificado, e continua nos dando graça, sabedoria, entendimento, para voltarmos os nossos olhos todos os dias, em todo o tempo, para ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Amém, Jesus, aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esquece do pastor, amém? Se sobrar um abraço aí, me dê. Amém, Jesus, aleluia. Deus é bom.